Muito obrigado, professor Kassai. Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizo, né, a todos os envolvidos na organização do 20º Congresso Online, né, USP Internacional de Contabilidade. Agradeço você também, professor e doutor mestre Kassai, coordenador desse Congresso USP, pela oportunidade de eu abrir o Fórum Relato Integrado e Sustentabilidade, cujo objetivo é de apresentar e discutir as principais ações, iniciativas e estudos realizados pelo NECMA, né, que é o Núcleo de Estudos em Contabilidade e Meio Ambiente, da Faculdade de Economia e Contabilidade FEA USP, e também as entidades parceiras, que é a Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado, da qual eu faço parte, e da GRI, Global Reporting Initiative. Gostaria de parabenizar também os autores dos melhores trabalhos indicados na área temática de relato integrado. E, por fim, parabenizo também os coordenadores dessa área temática relato integrado, o professor Dr. Eduardo Flores, da USP, e a professora doutora Yara Sintra, da UFRJ, para a qual eu passo a palavra. Por favor, professora Yara, a palavra está com você. Muito obrigado. Espero que todos tenham um excelente fórum e, ao final do fórum, nós vamos ter uma série de perguntas e respostas e para a gente discutir os principais temas aqui desse assunto tão importante que é relatórios corporativos, né? E principalmente relato integrado e GRI, que são as grandes diretrizes internacionais aí para as empresas contarem suas histórias no âmbito econômico, social e de governança, e de que maneira essas empresas geram, compartilham valor ao longo do tempo. Por favor, professora Yara, a palavra é sua. Muito obrigado. A professora Yara está terminando uma sessão lá de plenária, então eu vou passar a palavra para a Vânia, pode ser, Vânia? E aí, Perfeito. Claro, com prazer, professor. Deixa eu ver se eu consigo localizar minha apresentação. Ok? Perfeito. Como o Fernando falou, eu queria começar em nome da Comissão Brasileira de Relato Integrado e da FUCAP, agradecer o convite participar desse momento do Congresso, agradecer principalmente ao professor Kassai pela inspiração. Quando eu crescer, eu quero ter o pique e a animação que ele tem para contagiar a todos nós com o entusiasmo dele pelas coisas e o privilégio de poder estar nessa mesa com pessoas que eu admiro profundamente, não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. O professor Fábio, a Glaucia, a Sônia, o próprio professor Sai, Fernando, todos vocês que estão participando, e a oportunidade de escutar o Luiz, que eu ainda não conhecia, mas tenho certeza que vai ser um caso extremamente interessante para nós, como pessoas interessadas pelo relato integrado. Brevemente passando e obedecendo ali os meus 10 minutinhos, né? O relato integrado, ele surge da consciência que a informação financeira, ela não é suficiente para contar a verdade da empresa. É um fato que o próprio IASB, órgão que faz as normas contábeis, já reconhece verdadeiro, né? Que as empresas hoje precisam mais do que simplesmente a ponta do lucro, mas ver também como que os resultados da empresa são gerados, o que acontece nas cozinhas das empresas. E uma pesquisa interessante da Mary Beth, aplicada na África do Sul, onde o relato integrado já é obrigatório desde 2010, mostra que as empresas que utilizam o relato integrado, elas têm uma percepção de valor pelos de mercado superior às outras. Talvez, segundo a conclusão da Mary Beth, pelo fato de que os investidores acreditam que, em função do conceito de pensamento integrado,
os gestores que utilizam relato integrado tomam decisão baseado na total realidade da empresa e não apenas olhando para metade da fotografia, que seria a posição financeira. Está falando aqui de combinar o relatório de rentabilidade com o relatório financeiro, mas muito pelo contrário, de tirar o muro que impede que uma parte se comunique com outra, que é, na verdade, nada mais, nada menos do que a resposta ao parágrafo 47 da Rio+20, que a gente deve muito, e aí, aproveitando a oportunidade para apresentar nossa gratidão, a gente deve muito esse parágrafo ao esforço da Gláucia, que está presente nesse painel, que foi incansável na época da Rio+20 para defender o conceito que saiu no documento final. Nós queremos não relatórios combinados, mas relatórios que deixem de ser longos, repletos de informação que, na verdade, não agrega valor, deixem de ser desconectados, deixem de ser uma peça de marketing e que, então, despertam, por isso, a desconfiança dos usuários, dos stakeholders, a ponto de serem ignorados por eles. Em resposta a essa necessidade, surge, então, o conceito de relato integrado, promovido pelo IIRC, que surge para poder fazer com que essa informação que já existe no mercado, ela deixe de ser isolada e passe a ser, na verdade, comunicante, onde eu possa checar a informação financeira nos meus relatórios não financeiros e vice-versa. Mas o professor Kassai me desafiou no título da minha parte aqui no slot, porque o propósito do IIRC, que foi criado para formar esse conceito de relato integrado, não é ser o de uma empresa que vai consolidar, crescer, explorar um negócio, um nicho de mercado e uma oportunidade. Ela é uma coalizão formada por stakeholders do mercado que sentiram a necessidade dessa comunicação. E ela nunca teve a pretensão de continuar a existir ao longo do tempo. Então, ela é uma coalizão de empresas, reguladores, investidores, sociedade civil, contadores e auditores, os mais diversos que você puder imaginar. Fica até mais claro identificar os que a gente já conhece olhando essa tela. Algumas empresas brasileiras participam desse processo desde a fase de programa piloto, mas como esse cronograma que mostra, ela nasceu com um propósito específico, ela desenvolveu um framework, viveu uma fase de tornar esse framework conhecido, está vivendo uma fase chamada momentum, que é a de tornar esse framework aplicável no mercado, e em 2025, que era a posição deles, o propósito do IIRC era deixar de existir. Porque a missão de fazer com que os relatórios de informação não financeira e os de financeira estivessem se comunicando, estivessem integrados, teria então sido cumprido. Eu até chequei com a Lisa a perspectiva dessas datas para poder confirmar com o senhor, professor Kassai, o cronograma de 2025, e o feedback que eu tive dela é que provavelmente isso será alongado um pouquinho mais em função da pandemia, que acabou tornando aí esse esforço um pouquinho prejudicado pelas contingências que a gente está vivendo. Mas o propósito nunca foi de abrir filiais do IIRC, vou dar um novo produto, vou crescer, porque ele não é uma empresa constituída com essa finalidade. É uma união de esforços de interessados no mercado que tem uma missão de tornar as informações corporativas mais transparentes e mais úteis. Os princípios básicos do IIRC já são conhecidos. O que ele quer é difundir como a empresa utiliza os capitais que ela capta no exercício da sua função e como ela devolve esses capitais.
Nós tivemos ontem, olha só como a nossa apresentação está atual, o A4S, que é a iniciativa do Príncipe Charles, o A4S lançou ontem um modelo de uso da informação não financeira no processo de tomada de decisão. Isso está disponível no site do IRC e do A4S, mostrando que quando você utiliza não apenas a vertente financeira, mas também todo o arcabouço de informação disponível no processo decisório, você acaba tomando decisões mais respaldadas. E o que a gente está falando aqui é de atingir o conceito que o relato integrado chama de integrated thinking, ou seja, relato integrado não é um relatório que eu tenho que publicar, é um processo, uma cultura de reportar que deve chegar a todas as dimensões da atividade da empresa. E por isso ele tem sido escolhido como principal ferramenta para reportar os 17 de desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, inclusive, consolidando, então, informação de responsabilidade social, governança e recursos naturais, junto com a informação financeira, o Paul Druckmann e a Carol Adams lançaram um guia de conciliação dos 6 capitais, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que está disponível na página da ACA, e é muito interessante para quem quer reportar bem. E o Instituto Britânico de Governança Corporativa lançou um guia de implementação de conselhos para usar os elementos do relato integrado para poder cumprir a missão dos 4 pilares de governança existentes. O que a gente está falando aqui não é de um relatório, é de comunicação da empresa. Comunicação do desempenho financeiro, mas dos riscos, dos desafios, das dificuldades, de como se gera valor, da fotografia principal da empresa. Não é um relatório, mas uma cultura de reportagem. E é bom que a gente seja do pessoal do GRI, porque a maior dúvida que surge a respeito de relato integrado é se ele é um concorrente do GRI. Não, o GRI é membro fundador da coalizão do relato integrado. Nós queremos trabalhar juntos e não competindo um com o outro, porque o relato integrado ele não estabelece padrões de relatório, nem para a parte financeira, nem para a parte de sustentabilidade. O que ele quer fazer é com que esses 2 polos possam ter sentido e trabalhar de forma integrada. Isso vai beneficiar o investidor e beneficia o mercado. Não é um padrão obrigatório no mercado brasileiro e na maior parte do mundo. Acho que a África do Sul é o único lugar onde esse padrão já é obrigatório. E aqui no Brasil ele se tornou obrigatório para o setor público, pelo Tribunal de Contas da União, que colocou o relato integrado como a peça que substitui o antigo relatório de gestão. Nós temos uma comissão brasileira que acompanha relato integrado, todos são bem-vindos a participar, mas ter a norma do relato integrado pura e simplesmente não é suficiente. E por isso nós convidamos o professor Fábio para poder falar daqui a pouquinho, porque a gente acredita que não houver educação dos profissionais do futuro para esse novo conceito de reportar o desempenho da empresa e do negócio, se não houver educação dos novos elementos de governança corporativa, da sociedade, dos investidores, dos analistas, ou enfim, de todo mundo, você não vai ter o sucesso que a gente antevê como necessário para esse processo. Ultrapassei um pouquinho só meus 10 minutos, mas estou à disposição para perguntas daqui a pouquinho, quando encerrarmos esse ciclo de apresentações. Professor Kassai, muito obrigada. Então, na sequência, vamos passar para o Fábio. E a Yara fica para o final. Professor Fábio, seja bem-vindo. Muito obrigado. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela também.
Acho que o pessoal está vendo a minha tela já. Primeiro, agradecer muito o convite, né? Para mim é sempre uma honra poder participar do Congresso USP, porque não só foi onde eu fiz minha graduação, mestrado e doutorado, ou seja, eu passei 10 dos melhores anos da minha vida, mas como é um local que eu tenho muitos amigos, muitas amigas, então a felicidade de estar aqui. Professor Kassai, muito obrigado pelo convite e como minha querida amiga Vânia comentou, ela me provocou um pouco para a gente trazer um pouco uma dinâmica aqui mais voltada para a educação e em relação ao relato. E aqui eu estou com um chapéu não do professor da FUCAP, né, mas trazendo um pouco do que tem sido feito em termos de educação dentro do âmbito da Federação Internacional de Contadores, né, da IFAC, né. A IFAC ela tem, eu brinco, né, 3 boards que são muito conhecidos, de auditoria, de ética e do setor público. Ela também atua na questão de educação contábil no sentido bem amplo, né. E aí, de maneira um pouco mais provocativa, né, a ideia é que a gente possa debater um pouquinho nesses 10 minutos e, eventualmente, ao final, um pouco do que tem sido feito internacionalmente. É claro que a educação no sentido mais amplo, mas o relato, essa discussão do relato para a questão da educação é fundamental. E eu acho que está um pouco ligado a esse título aqui, que é essa ideia de profissionais da contabilidade, especificamente, preparados para o futuro. Então, eu participo do painel internacional de educação da IFAC e daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele. Como a professora Vânia comentou, a gente tem, eu acho que vai passando por fases, né? Então, a fase do convencimento, a fase da ampla divulgação, a gente já começa a ter adoções de relato aí de maneira voluntária, de maneira também obrigatória. A África do Sul é o grande exemplo, mas uma preocupação grande com skills, com desenvolvimento de habilidades. E é isso que eu trago aqui como provocação, quer dizer, a gente tem que agir, né? Acho que todas as entidades nos últimos anos passaram de um processo de convencimento, um processo de implementação inicial, para um processo agora de action, de ação. E é importante, então, trazer um pouco como, em nível global, essa questão está sendo tratada pela IFAC e por outras grandes entidades que pensam a educação do ponto de vista contábil, né? Então, um pouco da preocupação é essa ideia do, né, o futuro é hoje, né? O futuro ele já chegou, né? A gente tem discutido, debatido essa questão do impacto da quarta revolução industrial, né? O que isso vai significar para a profissão, ou seja, a Vânia colocou aqui muito bem essa ideia e muito provocativa do título ali do IRC e o seu papel e essa dinâmica que a gente tem sobre uma série de mudanças que estão acontecendo. Então, acho que é notório, e acho que todos concordam que os modelos de negócio estão mudando, as firmas estão mudando, o processo de educação também está mudando. Só para dar um exemplo aqui dessas edtechs novas, né? E talvez uma migração até de um ensino tradicional que a gente estava acostumado, mais formatado, para programas mais baseados em competências, né? Que deve ser aí pelo menos um rumo grande aí para o futuro. E mais importante do que a mudança significativa, a mudança que tem acontecido numa velocidade muito intensa, né? Então muda muito rápido, né? E nas palavras do Karnal, umas semanas atrás, ele disse que tem 3 coisas que aceleram o processo de mudança, né? Revoluções ou golpes, né? Dependendo do lado que você esteja, né? Guerras e pandemias, né? Então a gente tem aí, né, um processo de mudança muito significativo e a gente tem que estar preparado. Mas preparado para quê? Para discutir qual é o novo conjunto de habilidades que esses profissionais eles têm que ter. Então, quando a gente fala, por exemplo, de tudo aquilo que o relato traz, né, e toda essa dinâmica nova, entre aspas, mundo financeiro e não financeiro, a integração, né, a ideia de compreender como a estratégia em termos de geração de valor, isso vai ser não só implementado como processo dentro da empresa, né, o integrated thinking, mas também como é que isso vai produzir informação para quem está no mercado. Aparentemente, a gente tem um novo skill set, né, para debater e discutir. Então, o que eu fiz? Eu trouxe aqui
dois exemplos de como é que a educação está sendo tratada nesse momento, uma mais até voltada ou próxima do relato. A SAICA é o Instituto Sul-Africano de Chartered Accountants, ou seja, seria ali um CFC sul-africano. E qual é o desafio? Né? Na África do Sul já é realidade, né? O relato integrado é uma realidade obrigatória. Né? Então, a SAICA, por exemplo, ela tem agora uma nova plataforma para desenvolver skills que talvez até pouco tempo atrás ainda não estavam ali, de certa maneira, no radar, né, do macroprocesso de educação. Então, como trazer skills voltados para integrated thinking, para colaboração, para liderança, como integrar novas tecnologias. Eu acredito que integrated thinking e new technology devem ser aí os dois grandes itens de debate em termos de educação também, e o nosso papel no mundo, né? Essa ideia de citizenship também. Se eu trouxer um pouco, e aí uma questão mais ampliada, de uma pesquisa da ICCA, que é um dos, entre aspas, CFCs britânicos, né? A gente, quando olha as tendências em termos de como o mundo da contabilidade, o mundo dos profissionais e o mundo da informação tem mudado, a gente tem uma série de trends, né? E aqui eu trouxe 20 para eles, que estão mudando. E isso tudo vai trazer para a gente uma série de dinâmicas novas. E, de novo, quando a gente pensa em educação, a gente está falando de uma transformação em termos de habilidades. Quais são essas habilidades? Essa ideia de aprendizado contínuo, a criação de uma cultura de aprendizagem e, principalmente hoje, né, de fato, não a educação online, mas a educação digital mesmo. Então, isso tudo tem levado a uma série de iniciativas, né? E aí, pensando nas organizações sustentáveis e numa série de skills que a gente tem que desenvolver, esse link tem que estar pronto. Então, aqui, como uma proposta ou como uma provocação da ICCA, a gente vê que no core aqui de organizações sustentáveis, e quando eu penso na minha profissão transformada, a gente tem alguns papéis que provavelmente vão ser os papéis fundamentais. O papel de assurance, tá? Mas um papel também de ajudar na transformação dos negócios, a habilidade de navegarmos em dados e sermos também aí, né, bons jogadores em termos digitais, mas também pioneiros, né, aqui na área de sustentabilidade. E isso requer, portanto, uma ampliação, e esse tem sido um debate grande, não uma retirada de skills, mas talvez uma ampliação de skills que vão além dos técnicos, dos éticos e vão envolver criatividade, emoção, experiência, visão, né? Esse abraçado mundo digital e a questão de inteligência. E aí, se vocês olharem ali fora, a gente passa a ter um ciclo, então, de novas carreiras, então o mundo está mudando muito, uma transformação, de fato, em habilidades e essa ideia, né, de que o próprio processo de aprendizagem ele tem que evoluir. Então, é aí que a gente está. Né? E quando a gente olha, essas iniciativas elas já têm tempo. Né? Se eu olhar no Brasil, eu tomei a liberdade, professor Kassai, de pegar um slide seu de 2014, né, aqui sobre relato integrado, a próxima revolução contábil, 2014. Né? A gente vê também as iniciativas dentro aí do track de educação dentro da comissão do relato. Algumas entidades como a minha, e aqui eu faço sempre minha homenagem à minha eterna Madame Chair, minha grande amiga Vânia. A gente tem um projeto, por exemplo, de sustentabilidade. Eu estou feliz porque eu estou usando 100% de energia limpa neste momento, porque a gente tem uma usina fotovoltaica aqui dentro. E aí, para fechar nesse último minuto, eu queria só trazer o que a Federação Internacional está trazendo. A gente está num momento que eu acho que é um momento de divisor de água. Ou a gente abraça, né, e aí a gente acompanha a onda, ou a gente lidera, ou a gente fica fora, né, deste processo. Então, pensando especificamente na profissão contábil, dado que a gente está aqui no Congresso USP, a IFAC ela recriou o processo todo de educação dentro da entidade. Para quem lembrava, até o ano passado, nós tínhamos o International Accounting Education Standards Board, ou seja, a visão da IFAC era muito mais de regular e as normas de educação serem um bom benchmark para vários países, mas ficou muito claro do ponto de vista estratégico que o processo de regulação demanda tempo e a gente não tem tempo. As mudanças são rápidas e as mudanças são muito profundas. Então, o processo de regulação ele continua,
mas um formato completamente novo, porque a gente ampliou, tá, o papel da Federação Internacional de Contadores, pensando em preparar a profissão, eu vou dizer nem para o futuro, mas para o presente. Então, primeiro foi criada aí uma ideia da gente usar a instituição como um grande mecanismo integrador para que a gente pudesse discutir as iniciativas ao redor do globo em relação à educação, esses novos skills, esses novos debates sobre skills fossem agregados e também disseminados. Para isso, foi criado um painel de 22 pessoas, né? Eu faço parte como um dos membros. Ele é um painel bem balanceado, metade acadêmico, metade do mercado, metade mulher, metade homens. Eu gosto muito do equilíbrio todo e uma boa divisão em termos regionais do globo, para a gente dar advisory estratégico para a IFAC em relação à educação. Então, a gente passa a ser muito mais a ideia de tentar buscar liderança no processo de tomada, né, da tomada das rédeas, né, dessa mudança, do que efetivamente seguir e depois pensar em regular. E, para isso, eu venho convidar todos vocês, eu estou fechando aqui, para que participem de um novo framework. Ele começou esse ano, é claro que a pandemia, de certa maneira, trouxe seus desafios, mas é um multi-stakeholder engagement framework. A gente tem 3 fases, são feitas todos os anos, né, consultas a mais de 15, 18 mil pessoas ligadas ao ambiente IFAC. Todos os diretores de educação de todas as organizações membros, são mais de 155 ao redor do globo, participam de eventos em que a gente pega feedback sobre as iniciativas de educação e lá dentro estão as iniciativas todas relacionadas ao mundo do relato e ao mundo da sustentabilidade, para que a gente possa, de maneira coordenada, trabalhar para disseminar o conhecimento, né, ao redor do globo, para que a profissão esteja preparada para o futuro. Então, nas palavras do Kevin Benson, que é o nosso CEO da IFAC, o que a gente faz é desenhar hoje quais são todos os cenários plausíveis, qual é o skill set necessário para que a gente possa trazer uma discussão ampla, isso se transformar em um conjunto de iniciativas e ser disseminado para que ao redor do globo a gente possa ter a profissão de fato preparada para o futuro. Então, esse é o call to action, né, para que todos possam contribuir. E aí depois eu boto até um link aqui, isso aqui é toda a história sendo contada do novo processo de educação. Tá? Então, agradeço aí mais uma vez o convite, depois, né, se eventualmente surgir alguma pergunta, está à tua disposição. Obrigado, gente. Boa tarde. Ok, então agora a Gláucia e a Sônia. Seja bem-vinda, Gláucia. Obrigada, viu? Sônia? Oi, Gláucia, desculpa, pensei que você falaria primeiro, então eu... Não, Bom, chefe fala primeiro. Então vamos lá, boa tarde, gente, prazer imenso estar aqui, professor Kassai, muito obrigada pelo convite, Vânia, querida, sempre bom te ouvir, uma admiração pessoal e profissional incrível, e todos os demais, é realmente uma honra para a gente estar aqui. Eu vou falar, eu estou aqui como presidente do Conselho Consultivo da GRI Brasil, com muita honra, Gláucia, ali a gente faz uma dupla, né, e não é de hoje, né, Gláucia, você sabe, Vânia, que você falou da Rio+20, e coincidentemente, e eu não acredito em coincidências, né, uma das pessoas que eu sigo é Jung, eu acabei de fazer um post no LinkedIn sobre a Rio+20, quando a gente lançou lá em parceria com a GRI, aí eu no chapéu de bolsa brasileiro, o Relate ou Explique para Relatórios de Sustentabilidade 2012. Primeira autorregulação, lembram disso? Autorregulação da bolsa para recomendação, na verdade. Tinha que esperar o pai. Oi? Acho que temos um outro participante aqui. Eu lembro de você e da Gláucia incansáveis naquele tempo de Rio+20. Lembro que não havia tráfego, não havia nada que pudesse esmorecer o entusiasmo de vocês
Lembro que eu quase perdi o avião, que eu tinha que voar para Washington no dia dos chefes de Estado, mas aprendi muito só olhando para vocês duas trabalharem naquela época. Sou muito Não, foi incrível sua menção, obrigada. Vânia Gláucia foi incansável ali, e eu publiquei fazendo uma homenagem ao Ernest, que era ali, né, o CEO da GRI, e ele que provocou a criação do Relate Eu Explique, na verdade, para relatório de sustentabilidade, quando ele chegou para mim e falou assim, num café, a gente estava tomando um chá no coffee break de uma conferência no Hilton, alguns meses antes da Rio+20, e ele chegou para mim e perguntou assim, o que a Bolsa vai apresentar na Rio+20? Aí eu fiquei olhando para ele e falei, meu Deus, é verdade, né? Aí saímos correndo e fomos articular tudo isso na Bolsa Brasileira. Então, só aproveitando pela coincidência do momento, acho que a gente está aqui para falar de relato integrado, para falar de transparência, né? De informações ESG. Professor Fábio, também sempre muito bom ouvi-lo. E eu separei aqui, na verdade, duas pontas para contar um pouquinho para vocês do Conselho Consultivo da GRI, que foi criado este ano. A gente, Gláucia aí liderando este movimento por entender um momento perfeito para a gente criar esse colegiado do qual o professor Kassai é um dos conselheiros, muito feliz em tê-lo lá. É um colegiado que reúne ali sociedade civil, investidores, especialistas em sustentabilidade, membros da governança da GRI de Amsterdã, representantes da academia, parceiros globais da GRI, então a gente fala de Pacto Global, de CDP, de PRI, e também o IBGC como host da GRI. Então esse conselho é criado ali em março, um pouquinho, a gente conseguiu fazer uma reunião presencial, né, Gláucia, foi um pouquinho antes da pandemia chegar, a reunião inaugural conseguiu ser presencial, e o objetivo desse colegiado é apoiar, então, a GRI de forma estratégica nos objetivos da instituição, que é, claramente, a qualidade, o avanço da transparência das informações ESG, né, para o mercado, para as empresas, para os investidores, e aí na lógica de que essa transparência qualifica a tomada de decisão. Né? Então, Vânia, você falou disso, e aí, para nós, esse é o ponto, né? Quer dizer, por que transparência? E claramente neste fórum falamos, né, todos sabemos a importância disso, de cada vez mais subsidiar a tomada de decisão aí da alta liderança da empresa, chegando a conselho, né? Então, nós temos aí uma pauta de conselho de administração cada vez mais olhando para essas informações, para esse subsídio, na verdade, de uma tomada de decisão holística, né? Porque quando a gente sabe, numa sala de conselho, a complexidade das decisões que são ali tomadas. E aí eu já aproveito e cito um dos projetos prioritários, né, Gláucia, da GRI para este ano, que veio de uma pesquisa que GRI e BGC fizeram no ano passado com conselheiros de administração e especialistas em sustentabilidade, e um principal output desta pesquisa foi a importância de se ter colegiados que suportem a tomada de decisão do conselho para questões de sustentabilidade, né? O dia chegará em que a gente não precise mais ainda ter a sustentabilidade como uma estrutura ou como um comitê de sustentabilidade. No caso, aí a recomendação é a criação de comitês, acho que Gláucia talvez vai falar um pouco mais no detalhe, mas o que a gente coloca e está trabalhando forte nisso é o quanto uma estrutura de comitê, liderada por um conselheiro de administração, então um comitê que assessore o conselho, pode ser útil ainda enquanto estamos nessa transição aí para que, de fato, as questões ESG sejam tão naturais que a gente não precise mais ter uma estrutura olhando especificamente para ela. Acho que a gente vive um momento único para isso, né? Pela dor, eu acho que a pandemia veio exacerbar aí as questões, a importância de interconexão entre os fatores sociais, ambientais, de governança e econômicos. Já vínhamos de movimentos fortes, privilegiando esta agenda ESG junto com a econômica, mas sem dúvida nenhuma a pandemia
na nossa opinião, acelera aí a reflexão sobre não podermos mais separar o mundo em caixinhas e o quanto a gente deve se dedicar aí, principalmente na recuperação, né, do pós-Covid, numa recuperação que privilegie o desenvolvimento sustentável e aí unificando todas essas questões, né? Então, hoje a gente até tem uma certa dificuldade em acompanhar as notícias que saem nos jornais econômicos sobre esta agenda, né, de meio ambiente, social, e que bom, né, Glaucia? Eu tenho usado uma hashtag que é a hashtag Vivi para Ver, né, Vânia? Acho que a gente tem que, todos nós que estamos aqui neste colegiado, precisam usar, hein, professor, essa hashtag Vivi para Ver este momento, né? Mas, enfim, é isso, então, que o Conselho Consultivo da GRI Brasil, que eu tenho a honra de presidir, tem na sua lógica, né? Apoiar cada vez mais a instituição, que é uma pioneira na criação de frameworks para a publicação de informações de sustentabilidade. E aí, Vânia, a tua fala foi perfeita, adorei o slide ali da GRI, do relato integrado, né? Que bom que passamos dessa fase, né, de que estamos disputando, estamos todos trabalhando em conjunto para qualificar a tomada de decisão, para termos lideranças cada vez mais cientes da importância de olhar para as questões sociais, ambientais e de governança concomitantemente às questões econômicas. Então, aqui eu encerro a minha fala, de novo, agradecendo o espaço, vou passar para a Glaucia e depois, obviamente, aberta aí para os debates. Sônia, muito obrigada, né? Boa tarde a todos, obrigada pelo convite, Kassai, Vânia, obrigada pelas palavras em relação a Rio+20, me encheram de lágrimas aqui, porque foi muito trabalho, e não foi só em 2012, em 2011 já estava, sabe aquela coisa de Brasília, toda semana para ir discutir com esse, com aquele, até que, enfim, a submissão do Brasil para a ONU saiu falando de ISE também, viu, Sônia, né? E relatório, enfim. Mas foi um trabalho difícil. O pessoal falou, cadê a Glaucia? Sumiu, né? Porque eu estava um tempo todo indo para Brasília. Mas, enfim, deu tudo certo e agora a gente precisa se manter altivo, né? Porque os tempos estão difíceis, mas as coisas estão se acelerando. Eu estou achando incrível. Ver a XP falar de ESG, né? Ver Mauá falando de ESG, JGP colocou a carta agora. Então, assim, para quem trabalha com isso há muito tempo, né, Sônia, parece que é um sonho que está se realizando. Né? É certo que algumas pessoas acham que está começando agora, mas não, foi um trabalho de preparação de solo que veio, olha, desde a Rio 92, vem até agora. Né? Então, bom, muito obrigada. A Sônia falou sobre essa questão dos conselheiros de administração. Essa foi uma constatação que a gente teve no ano passado. Então, a gente está produzindo um manual agora, né, para profissionais de sustentabilidade pensarem mais sobre essa questão de comitês de assessoramento de sustentabilidade ligados ao conselho. Enfim, isso a gente está trabalhando já desde o começo do ano. Né? Mas eu queria passar mais as novidades que a GRI Amsterdã vem trazendo. Né? Eu acho que com o conselho aqui a gente tem feito muita coisa, né, Sônia? Depois eu vou falar dos webinars, eu acho que esse é o momento. Né? Mas o que a GRI fez recentemente foram... enfim, ela fez um trabalho de monitoramento, de regulação no mundo inteiro sobre relatório ESG, relatório de sustentabilidade, né? E é uma publicação tradicional que a GRI faz de tempos em tempos, chama Carrots and Sticks, e eles lançaram recentemente e foram mapeadas 614 regulações no mundo inteiro. O crescimento é de 383 regulações comparadas com a última medição da GRI, que foi em 2016. Né? Então, isso realmente está indo para o mainstreaming, eu acho que isso é muito alvissareiro. Né? Foram pesquisados 80 países e, entre esses 80 países, as 60 maiores economias do mundo. Né? A GRI também tem lançado agora, e é um momento interessante para participar, uma consulta pública do setorial de óleo e gás da GRI. Né? E tem uma consulta pública aberta também para as normas universais da GRI,
101, 102, 103, né? E é basicamente o que? A GRI quer dar uma ênfase maior em direitos humanos na parte das normas universais, né? Uma conversa que vem surgindo bastante nesse mundo, né, de relato de sustentabilidade, aí eu queria colocar o posicionamento, é o SASB, né, que é um conhecido nosso, ele não é uma iniciativa nova, ela já vem aí há algum tempo, mas a GRI se uniu ao SASB, né, para trabalhar a harmonização e evitar, já desde o começo, que nem aquela história que deu na época do relato integrado, se era um, se era outro, tinha gente que não gostava da GRI, porque a GRI tem muito, sei lá, muita orientação, muita, né, parece enfim, uma bíblia, né, o tamanho da orientação, e a GRI está se adiantando. Em relação a isso também, Vânia, eu faço workshops semanais para quem nunca ouviu falar de GRI, né? E quando eu entro na parte, eu também tenho, desde 2007, esse iceberg, né? Eu já mostro direitinho a relação da GRI com o IRC, com o SASB, enfim, já vou esclarecendo antes da pergunta chegar. Tá? Então, todos os meus workshops também têm esse esclarecimento. A GRI acabou de lançar uma norma que trabalha economia circular dentro, né, das normas da GRI, que é o material de resíduos, né? E, enfim, eu acho que todos os precisa aproveitar e colocar, né, que a gente está aproveitando esse momento, que é o momento de planejamento das empresas para o próximo ciclo de relato e transparência, e a gente está fazendo webinars, que agora é muito mais fácil, né, falando de todos os assuntos que são relacionados a relatório. Né? E logo eu vou te chamar também, viu, Vânia, para uma discussão que você domina bastante, que é a questão de tempestividade, né, e transparência. Então, assim, só para avisar, e esses webinars têm um toque mágico de Midas, da Sônia, né, porque a partir do momento que ela deu um nome, né, para o projeto webinars, isso de repente ganhou corpo e tem mobilizado muita gente. Enfim, Sônia, agradeço aqui você também na frente de todo mundo, viu? Muito obrigada. Acho que era isso que eu tinha para falar e depois fico aqui para debate. Agora, o Luiz. Luiz Vilares, está... Isso. Olá, estou aqui. Então, é um prazer estar com vocês. Deixa eu... Estão olhando aqui para a minha apresentação? Uhum. Tá. Bom, professor Kassai, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos e todas. Eu sou o Luiz Vilares, sou superintendente administrativo da Fundação Amazonas Sustentável. E nós viemos aqui para mostrar para vocês o nosso primeiro relato integrado. E esse relato integrado é um esforço de pioneirismo que já é bastante a nossa cultura de trabalho. Professor Kassai me deu 5 minutos para falar. Vai ser impossível 5 minutos. Eu vou ter que usar um pouquinho mais, professor. Mas vamos lá. Para a gente explicar em rapidíssimas palavras o que é a Fundação Amazonas Sustentável, então eu passo para o próximo slide. E esse próximo slide vocês podem ver aqui imagens da Amazônia chamada Profunda. Nós estamos principalmente no estado do Amazonas, e lá no estado do Amazonas, que é o maior estado do Brasil e cabe dentro dele Alemanha, França e Itália, por exemplo, ou São Paulo, Minas Gerais, mais alguma coisa. Vocês têm 1,5 milhão de quilômetros quadrados, 95% de floresta ainda conservada e preservada, e o nosso grande papel é fazer com que essa floresta em pé valha mais do que derrubada. Então, nós temos projetos contínuos já há 12 anos para dar assistência a essas populações chamadas ribeirinhas e também indígenas, em projetos de associativismo, conforme essa imagem aí de uma reunião, projetos de geração de renda, conforme vocês podem ver aqui no lado direito, do lado esquerdo embaixo, que é um secador de cacau, por exemplo, que é um produto das margens dos rios na floresta, ou a farinha. E aí nós temos projetos de educação, conforme vocês podem ver, essa escola
que está aqui no canto direito inferior. E a gente trabalha com 9 escolas, 700 alunos. Agora, a população total que a gente dá assistência é de 40 mil pessoas, basicamente divididas em 9.500 famílias que estão morando em 580 comunidades ribeirinhas. Então, essa fotografia maior aqui, vocês Luiz, ver. Coloca o slide no modo apresentação. Modo apresentação, desculpa. Só clicar em F5. É que eu tô em PDF. Ficou maior ou não? Nós estamos vendo só a primeira tela. Você só está vendo a primeira tela? Acho que você compartilhou o arquivo errado, não o PDF. Espera um pouquinho. Compartilhou o PowerPoint, não o PDF. Eu tô compartilhando o PowerPoint. Como é que está agora? Perfeito. Bom, então vamos começar a história de novo. A gente trabalha aqui, a capa vocês viram, certo? Então, agora aqui, o que a gente trabalha? Com populações ribeirinhas no estado do Amazonas, compreendendo 40 mil pessoas, 9.500 famílias, moradoras de 580 comunidades, como essa que vocês estão vendo aqui, chamadas comunidades ribeirinhas, que moram em lugares muito distantes, lugares de difícil acesso, difícil logística e que têm condições de pobreza razoáveis. Assim, nós temos que ajudar essas pessoas a fazer a floresta em pé do que derrubada. Para isso, a gente traz projetos de geração de renda, projetos de associativismo, educação, tudo que possa conferir para eles uma melhor qualidade de vida. Então, esse é um projeto que é um trabalho que já tem 12 anos de idade. O professor Kassai faz parte do nosso Conselho Fiscal, junto com o professor Nelson Carvalho e demais colegas também, contadores e que são da cidade de Manaus. Bem, nós temos pouquíssimo tempo, vamos passar para o próximo slide. O nosso relato integrado, nós procuramos seguir realmente todos os itens que têm relevância para que ele seja considerado um relato integrado. Então, nós apresentamos nossos antecedentes, as declarações dos conselhos de superintendência e a nossa atuação, identidade, pilares conceituais, governança. Faço aqui uma menção especial à governança. Nós temos um conselho muito ativo, nosso conselho de administração, conselho fiscal muito ativo. Nosso conselho de administração tem representatividade dos setores de governo, setores de empresas, setores da área de pesquisa científica, universidades, centros de pesquisa e também de ONGs e entidades do terceiro setor. Então, numa mesma mesa de conselho, sentam empresários, representantes de governo e representantes indígenas. Todos eles têm o mesmo peso no conselho, de forma que a gente tem uma representatividade muito importante e valiosa para o nosso projeto. Parcerias. A FAES trabalha com centenas de parcerias, parcerias que são de nível local, em prefeituras no interior, parcerias com entidades de governo, seja secretarias de Estado do Meio Ambiente, de Educação, de Ciência e Tecnologia, assim como também Universidade Estadual do Amazonas, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Há também todas as parcerias em níveis nacionais e entidades diversas, aí como, por exemplo, o GIF e outros fóruns, e internacionais. A gente tem diversas participações em fóruns internacionais, principalmente relacionados a mudanças climáticas. Portanto, quando a gente fala em meio ambiente, em socioambientalismo, que você pensa global e age local, é exatamente o que nós fazemos. Nosso time, nós temos 110 funcionários, CLTistas, mais 30 consultores permanentes, e esse time está dividido em pessoas de campo para projetos de educação, projetos de geração de renda, de empreendedorismo e parte de pesquisa científica também. E há toda a parte de apoio de infraestrutura, administrativo financeiro, que compreende tudo que uma empresa tem que ter. A parte de administração financeira é a minha principal ocupação. Os programas e projetos, já falei, com o tempo que eu tenho que andar mais rápido.
A gente se preocupou bastante no nosso relato integrado em explicar como a FAS gera valor. Então, nós temos diversos tipos de modelos de negócio, dependendo muito da forma como que a gente trabalha para cada programa. Os nossos insumos, atividades e produtos são diversos, a gente tem diversas formas de atingir os nossos beneficiários, sendo que insumos podem ser embarcações, podem ser combustível, pode ser passagem aérea, assim como pode ser diversas partes dos nossos capitais. As partes interessadas, esse é uma questão chave no nosso projeto, porque nós trabalhamos com todas as parcerias e os nossos beneficiários têm que realmente querer o nosso projeto. Nós não impomos nada, todos eles dão um consentimento para o nosso projeto. Portanto, nós temos participação de dezenas de entidades junto conosco em níveis locais. Nós temos diversos múltiplos negócios, como falei, da forma como a gente atua. As nossas estratégias de captação são diversas. Durante os primeiros anos, a entidade teve muito recurso do Banco Bradesco, depois ela passou a se pulverizar mais, e hoje em dia nós temos recursos que vieram aí, historicamente desse Fundo Amazônia, que é uma iniciativa muito importante para o Brasil, que infelizmente esse governo tratou de desmerecer esse fundo e trazer ilações a respeito da atividade dele. É um fundo importantíssimo para a Amazônia e nós contamos que ele retorne, mas assim, nós temos recursos de empresas diversas e agora, com o coronavírus, nós montamos uma frente enorme de captação de recursos e atividades para ajudar a diminuir a pandemia, principalmente também em Manaus, mas Manaus e também no interior. Então, nós estamos tendo doações diversas de todas essas entidades representativas, inclusive do Banco Itaú, Saúde para Todos, governo da França e etc. e tal. Então, nós estamos muito ativos no coronavírus. Nossa proposta de valor é fazer com que a floresta em pé valha mais do que derrubada. Isso é a coisa mais importante. Se a floresta for derrubada, nosso projeto não foi bem sucedido. Para isso, nós temos diversos indicadores sobre os níveis de desmatamento que na Amazônia aumentaram, mas aonde nós trabalhamos, eles diminuíram. E as queimadas também diminuíram. Então, nós temos um sucesso absoluto em relação ao Brasil, ao resto da Amazônia, onde nós trabalhamos, e nós trabalhamos em 16 áreas chamadas protegidas, que são unidades de conservação mantidas pelo Estado do Amazonas, onde moram essas comunidades. E lá, o total dessas áreas conjuntas seria um espaço maior que Portugal, basicamente, dividido em 16 áreas. Nessas 16 áreas, que dão mais de 10 milhões de hectares, conforme eu falei, o nível de desmatamento chega perto de zero e o nível de focos de calor e queimadas é praticamente irrisório. Então, nossos indicadores são muito positivos. Aí o nosso relato integrado fala um pouco do desempenho da entidade, os destaques de 2019, e aí a gente entra nessa chamada questão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que eles são centrais para nós, os ODS. Tudo que a gente faz, a gente tem ligação com os ODS. Falamos de execução financeira e contábil. Aí temos uma questão de visão estratégica muito importante. A FAS já fez 4 planejamentos estratégicos em sua história. E o último planejamento estratégico é do final de 2017 para 2018. E nele nós pautamos a entidade para um planejamento estratégico visando 2030. Embora um bom planejamento estratégico deva ser para 5 anos, até 3, nós temos um planejamento estratégico até 2030, porque 2030 é o ano onde nós temos a consolidação da visão dos ODS. Então, os ODS eles são para 2030. Os indicadores do desenvolvimento sustentável são para 2030. Portanto, nós também fizemos um planejamento estratégico para 2030. Outra questão muito importante para nós é a teoria da mudança, onde a teoria da mudança é basicamente o seguinte: a gente coloca os condicionantes para que um determinado meta seja atingida. Então, vamos lá. Floresta preservada é um. Qualidade de vida da população ribeirinha é outro. O que são os pilares essenciais para que isso aconteça? Bom, é necessário, então, que você tenha geração de renda, que você tenha controle do desmatamento. Para que você tenha geração de renda, você precisa fazer o ensino de novas profissões e a substituição de diversas práticas lesivas, etc. e tal. Então, isso você vai montando uma espécie de uma pirâmide da base até o topo.
sendo que o topo são essas metas principais para a mudança. Isso é fundamental no nosso projeto. A nossa matriz de materialidade, a gente renomeou para relevância. Ela é muito interessante porque a gente fez isso num exercício junto aos nossos beneficiários, que são representantes das associações que a gente apoia, tanto quanto fizemos também com os nossos funcionários. E aí nós chegamos a diversas questões importantes daquilo que tem mais materialidade em nossos projetos, e o que mais tem aparecido são os projetos de educação e formação para o empreendedorismo. Os nossos capitais, elencamos eles, são capitais importantíssimos para que a gente possa fazer o nosso trabalho. E, finalmente, a gente termina o nosso relato integrado falando sobre os riscos e oportunidades estratégicas e como o mundo inteiro foi surpreendido pelo coronavírus. Nós fizemos uma menção também do coronavírus em nossa vida, e tanto de risco como de oportunidades, porque nós basicamente reinventamos a Fundação Amazônia Sustentável nesse semestre que passou, e agora estamos 100% imbuídos de ajudar a diminuir o coronavírus em todo o interior do estado do Amazonas. E temos tido sucesso muito bom nisso. Basicamente é isso. Agradeço o tempo. Eu sei que eu tinha 5 minutos, virou 12. Muito obrigado, professor Kassai. Estou à disposição para mais perguntas no resto do debate. Tá, então é só descompartilhar a tela e eu passo a palavra para a nossa querida Yara. Ok. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo direitinho, professor? Ok. Então, eu estou muito satisfeita de estar aqui, né? Volta às origens, né, professor? NECMA, desde o princípio, está sempre ligada e satisfeita também de participar de todas essas iniciativas desde o começo. Então, é uma honra, tanta gente valorosa, trazendo suas experiências, só nata, só fera, né? Então, eu também gostaria de comentar da honra que é, né, trabalhar tantos anos em pesquisas ligadas às mudanças climáticas. Fico muito satisfeita de ver, então, desde tão cedo a gente trabalhando nisso, né, professor Castro? 2008, a gente trabalhando em pesquisas, o professor já trabalhava antes, mas entrei na onda em 2008, então quanto tempo? O ambiente que a gente está vivendo hoje, né, a Covid-19, ela veio trazendo à tona questões ligadas à biodiversidade, à maneira como temos usado e abusado do ambiente e dos animais, afetando a saúde, afetando a economia, nos trazendo tantos problemas, né? Mas isso tudo é como se fosse ainda um ensaio para problemas ainda mais graves que nós podemos passar no futuro com novas pandemias ou outras questões. Queria compartilhar aqui uma tela, deixa eu ver se vai sair certo. Está aparecendo aí para vocês? Está aparecendo aí para vocês? Está começando, ainda não. Ainda não, peraí. Essas coisas. Estão vendo aí uma figurinha? Ainda não. Ok, waiting. Já estou aqui na tela cheia, já estou na apresentação, mas não consigo saber se vocês estão vendo. Não. Compartilhar a tela. Botei para compartilhar, mas não estou conseguindo. Por que será? Foi não? Ainda não. Eita! Sempre assim, né? E logo eu que estou por último. Minha figurinha é tão bacana, rapaz. Conseguia? Consegui. Conseguiu? Ainda não. Oxe, mas botei que sim.
Agora tá indo. Opa! Olha que eu cliquei várias vezes. Nada? tá entrando. Pode compartilhar. Olha que eu tô longe, tá, gente? Eu tô no Reino Unido, então deve ser por isso. Tá indo de avião, não tá indo de internet, não. Mas agora nós estamos vendo sua tela, só falta compartilhar. Agora deu certo. Aí, E aí? perfeito. Não, de novo, o sapo. Isso. Hã? Tá aí Pronto, o sapinho. estão vendo? Pronto, é isso que eu queria que vocês vissem. Vamos pensar aí um pouquinho, quer dizer, o que é que esse chapinho tem para dizer para nós em relação a Covid-19 e mudanças climáticas, né? A Covid-19 ela trouxe toda uma movimentação dos mercados, uma movimentação financeira, uma movimentação das academias. Entretanto, a questão das mudanças climáticas a gente vem discutindo há tanto tempo e parece que não tem essa urgência, né? Mas o que acontece com o sapo, essa figurinha aí que eu trouxe para vocês, né? Se a gente for deixando ele lá, botar ele na água fria e depois esquentando, ele fica lá numa boa e não se dá conta da urgência da ação, né? Então, é como se realmente a gente tivesse a Covid-19 foi o contrário, a água estava quente e a gente jogou o sapo lá dentro. Então, o sapo pula, sai correndo de dentro da panela, né? Então, as nossas decisões, elas afetam o futuro, né? Nosso consumo, nosso alimento, nossas ações. E essa pergunta, né? Que futuro nós queremos, já foi feita também, né, professor Kassai? A questão é que futuro que nós queremos, muita gente já falou sobre ele, mas eu vou tomar liberdade de ler aqui. Vocês estão me ouvindo? Alô? Parece que eu caí. Okay. Estamos sim. Ok. Então, beleza. Eu vou tomar liberdade de ler aqui dois parágrafos de um artigo que eu apresentei ontem. Vou ler aí para vocês. Precisamos pensar e planejar o pós-pandemia. Não se deve desperdiçar a oportunidade de implementar medidas alinhadas com a solução das mudanças climáticas e de um novo paradigma de desenvolvimento focado em uma nova ética para um desenvolvimento sustentável e verdadeiramente democrático. Ideias para o futuro têm sido discutidas até por países e pode-se refletir em medidas globais e locais. Uma nova economia de baixo carbono, um Green Deal, uma economia donut, que considera limites do meio ambiente. Para o Brasil, além desses, pode-se analisar a centralização dos nossos programas sociais, gerando um programa de renda mínima universal que permita a vida digna, uma reforma tributária visando evitar a concentração de renda de hoje e fortalecer nossa posição em ciência, tecnologia e saúde. E que em breve nós possamos falar de lições aprendidas desses tempos de pandemia que possa servir mesmo como esse ensaio que a gente está precisando para reagir em relação à questão das mudanças climáticas e todas essas questões que comentamos aqui, né? Então, eu fico muito satisfeita de ver esse grupo trabalhando. Deixa eu cancelar minha... Pronto, cancelei. Ok. Então, eu fico... E eu estou sem vídeo. Pronto. Então, eu fico muito satisfeita de estar com vocês. Gostaria que pudéssemos todos pensar de que maneira que a gente pode incrementar cada vez mais na nossa área de atuação essas ações tão emergentes, tão urgentes, para nos protegermos, para permitir que esse futuro chegue, né? É isso que eu queria dizer. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Yara. Ela foi uma das cofundadoras do NECMA, né? E é uma trabalhadora incansável. Então, nós podemos estender um pouco. Eu estou vendo a versão ajustada lá, não estou achando os comentários que eu fiz. Nós acabamos de estender um pouco e hoje saiu no jornal... Não, na versão nova eu não estou vendo aqui. Um artigo do Zé Eli,
E é exatamente o que a Yara enfocou na apresentação dela, né? E ele comenta que a recuperação econômica pós-pandemia, ele questiona, né, se poderá ser descarbonária, né? Então, realmente, a pandemia é um treino aí, né? A boa notícia é que eu acho que dá para reagir, né? Tem soluções aí. Então, o que a gente poderia fazer agora é abrir para perguntas. Eu já li o chat aqui, tem muitas perguntas, né? Se alguém quiser fazer a pergunta ao vivo, sinta-se à vontade, né? Para aproveitar a presença dessas pessoas ilustres. Kassai, eu posso fazer uma pergunta para a Vânia? Claro. Então tá. Vânia, você que entende bastante de transparência, né? Eu tenho recebido perguntas, né, sobre tempestividade e ESG. Né? Como a gente vem falando muito de pensamento integrado, talvez seja interessante, então, que as empresas comecem a fazer ou levar informações ESG, né, integradas, claro, para as reuniões trimestrais. Né? Porque quando a gente tem uma vez só ao ano, acho que é uma informação velha, não sei, eu acho que nesse caso isso seria mais útil. Né? Então, isso que eu queria te perguntar. Eu concordo plenamente com você, mas o que acontece, como no Brasil a apresentação da informação ESG ela é voluntária, tá. Eles tomam a posição de deixa eu fazer aquilo que é compliance, aquilo que o regulador exige, aquilo que eu vou ser penalizado se eu não entregar, e depois eu vou cuidar daquilo que é perfumaria. Infelizmente, tem muita gente que ainda enxerga a informação ESG como perfumaria. Então, esse é o conceito que o relato integrado quer mudar, porque ele diz que, não, no pensamento integrado, você tanto precisa da informação financeira, quanto você precisa da informação não financeira. Uhum. Informação não financeira não for tempestiva, ela chega no momento que o processo decisório já foi. Então, você precisa trabalhar as duas juntas. Mas eu acho que nesse tempo de pandemia, eu estava falando isso hoje de manhã numa outra mesa. O lado bom que a gente percebe é que as empresas vão se conscientizar de que, em termos econômicos, elas não vão ter muito o que reportar sobre o ano 2020. Eles não vão ter um lucro, não vão ter um sucesso, não vão ter um crescimento para mostrar, com algumas exceções, mas, em geral, não vão. Então, o que elas precisam fazer? Precisam mostrar para o mercado que, apesar da crise de 2020, elas preservaram condição de subsistência. Ou seja, elas conseguiram reter o empregado, que é o diferencial que vai gerar continuidade do negócio, elas conseguiram aproveitar a oportunidade para identificar as ineficiências e redesenhar o seu modelo de negócio, ou seja, elas vão precisar reportar o que é não financeiro para poder dar tranquilidade para o mercado de que ela é uma empresa sólida e que vai ter condição de voltar a ser tão eficiente quanto antes no período pós-crise. Então, aí talvez a tempestividade comece a ser um pouquinho mais premente, porque eu tenho pressa de comunicar isso para tranquilizar o mercado. Entendi. Obrigada, Vânia. Mais alguém? A Franciele está presente? A Franciele. Sim, professor. Parabéns Sim. pela tese de doutorado. Qual foi o título mesmo, para todos ouvirem? A paralaxe do relato integrado, né? A gente estudou. Eu e o professor Panhoca. Tá certo. O discurso de sustentabilidade nos relatos integrados. Acho que eu já li,
Nós fizemos um estudo discursivo, né, dos posicionamentos das empresas quando elas se posicionam no relato integrado como sustentáveis, né? Foi um estudo discursivo, um estudo utilizando a teoria crítica, né? Verificando se com essa integração dos pensamentos e os vários capitais, as empresas mudariam um pouco o foco na sustentabilidade financeira, né? Mas como nós vemos, e muito bem discutido no SEBARE, na qual eu agradeço a grande oportunidade que os professores me deram de fazer parte e poder entender um pouco mais a prática, né? Nós vemos que há ainda muito caminho para as empresas, né? E há uma confusão. Elas se posicionam como sustentabilidade, ainda focado, sim, no negócio. Claro que é um grande desafio na prática dos negócios, dessa ampliação e dessa inclusão de questões não financeiras, né? Como muito bem os professores e os profissionais presentes aqui falaram, né? É um desafio, é algo complexo, não é fácil, né? Mas eu desenvolvi a minha tese de doutorado nessa área e... Só um momentinho. Você acabou de ganhar ajuda. Verdade. Oi? Um momento. Oi. E desculpa, tá, pessoal? E nós verificamos que ainda há uma paralaxe, um desvio, quando nós falamos de sustentabilidade dentro dos relatos integrados, que eles estão focando no capital financeiro. Mas eu tive a grande oportunidade de ter o professor Kassai na minha banca, o professor Nelson de Carvalho e outros professores, como o professor Fábio Viseu, o professor Flaviano e o professor Vicente. Também agradeço a oportunidade de fazer parte do SEBARE, a Vânia, o professor Kassai, a fazer parte do GT acadêmico, e já estou conversando com a professora Margui para que a gente possa desenvolver novas pesquisas. Eu agradeço, professora, a oportunidade. Muito obrigado. Tem uma pergunta do Paulo, acho que a Sônia ou a Glaucia podem responder. Enquanto isso, eu vi entrando aí a professora Sônia, a professora Elisa, vocês estão aí? Sônia Gomes, da Bahia, a Elise, está no Mato Grosso hoje? Boa tarde, estou aqui, sim, professor Kassai. Uma brilhante apresentação de todos. E agradeço essa oportunidade de estar participando aqui desse evento, de ter compartilhado conosco por e-mail o link, porque as pessoas que falaram são brilhantes. Parabéns, professor Kassai, por esse momento, né, compartilhado conosco. Parabéns. Oi, professor, tudo bem? Oi, Elise. Agradeço também a oportunidade. Não posso ficar de fora, né? É sempre um prazer ter feito parte do NECMA, né? Das disciplinas por tanto tempo, e continuo acompanhando. Parabéns, muito obrigado por tudo, né? E está aproveitando bastante o... Professor, quer que eu responda aqui essa pergunta? Eu quero sim, porque eu não sei... A do Paulo, né? É essa que o que eles acham, o que vocês acham da possível utilização do Comply ou Explain para relato integrado, né? Na verdade, a gente fez, viu? Eu citei aqui o Relato Explique para relatório de sustentabilidade, porque foi assim que essa recomendação nasceu em 2012. Depois a gente deu um passo e fez o Relato Explique para relato integrado, né, de sustentabilidade, ou integrado, porque era quando aquelas questões estavam começando a surgir. De forma geral, eu posso aqui compartilhar a experiência de uma recomendação, né, porque tem um grande debate se essas iniciativas deveriam ser mandatórias ou voluntárias, né? Se obrigar uma empresa a publicar ou recomendar, que é o caso do Relato Explique. O que a gente aprendeu com essa experiência do Relato Explique, ela durou 4 anos, basicamente, entre relatório de sustentabilidade e integrado,
é que funciona muito bem o voluntário, essa indução, pedindo para que a empresa ou publique ou explique por que não publica, né? E aí ela tem a oportunidade de dizer se ela está planejando, se já está em andamento, enfim, é um espaço importante. O que a gente percebeu é assim, nos primeiros anos, o aumento foi muito rápido das empresas que publicavam ou explicavam. Depois do terceiro para o quarto ano, já ficou praticamente estável. Então, o que a gente aprendeu? Uma iniciativa de indução, ela é importante, ela funciona, mas ela tem tempo de validade, digamos assim, né? Porque depois de um tempo, quem faz, quem não faz, viu que não tem nenhuma penalidade, continua a vida como ela é. Mas o que a gente teve a ótima experiência aí foi que depois desses 4 anos, a CVE, de Iniciativas para Disclosure dessas informações, tornou um item do formulário de referência exclusivo para esse tipo de informação, né, de disclosure e de política socioambiental. Então, na verdade, o case do Relate Explique foi da autorregulação, que é bolsa, para a regulação, que é regulador. Então, só te respondendo, a gente fez, acho que ele é eficiente, mas com data de validade. Inclusive, se eu puder comentar, nos ajudou muito a iniciativa da Bolsa na época, quando ela reformulou o Relate ou Explique para poder incluir o relato integrado, né? Nos impulsionou bastante e a gente é bem grato. Mas eu concordo com a Sônia, acho que chega um ponto em que o regulador precisa entrar para normatizar, para poder trazer para dentro aqueles que estão fugindo impunemente porque não tem nenhum tipo de construção isso. Mas eu queria até aproveitar a oportunidade para poder ressaltar uma coisa que ficou muito clara aqui em todas as exposições e que me deixou muito feliz. Eu acho que todos nós temos a consciência de que, como está, a situação não pode ficar, né? Os negócios precisam ser repensados, os conceitos de, por exemplo, é uma preocupação que a gente tem tido muito na Sebari nesse ano, é o fato de que muitas vezes as pessoas resumem sustentabilidade a questões ambientais. E sustentabilidade não se limita a ambiental. O social é uma perna que está sendo deixada para trás. E num tempo como esse de pandemia, onde seres humanos são afetados na sua própria condição de sobrevivência, isso ganha uma preponderância. Então, a gente tem todo mundo a mesma consciência, o mesmo sonho, e a gente pode fazer muito mais se a gente unir as forças do que se cada um de nós tentar construir no seu cantinho algo que faça diferença. Eu acho que tem tanta coisa para ser feita que nenhum de nós vai conseguir fazer sozinho. Então, a solução é exatamente a gente se unir e dividirmos entre nós as atribuições, construindo numa mesma vertente, porque aí o que um faz se engana no que o outro faz, e às vezes a gente consegue um resultado mais efetivo no futuro. Perfeito. Mais alguém? Poderia fazer a pergunta para a Vânia? Pois não. Vânia, minha amiga, você sabe, eu sou um cara de FRS, né? Então, você começou a me puxar e a fazer refletir sobre o mundo financeiro e não financeiro lá atrás, né? E é muito bacana ver como é que as coisas vão mudando, né? Eu não sei se é um pouco o background de quem vem do financial, né? Até você usou a palavra perfumaria. Acho que as pesquisas estão mostrando que não é, né? Os investidores estão começando a trazer-se, né? Por questão do risco, como o Integrated Thinking gera valor de fato, né? Mas eu queria te fazer a pergunta sobre, na verdade, se pudesse fazer um comentário, como é que anda a questão das discussões de assurance, sobre a questão que eu acho que seria interessante, né? Não só a divulgação de informações, mas o assurance, né, que PETA, acho que seria interessante, dada a quantidade de pessoas que estão acompanhando, te ouvir, é sempre um prazer. Obrigado. Obrigada pela pergunta, Fábio. Essa é uma questão realmente importante. Eu acho que uma das coisas que, desde o princípio, o relato integrado se propôs de ser um caminho para que a informação não financeira pudesse receber asseguração. Por quê?
Porque muitas vezes a gente encontra ainda empresário que diz: eu não me preocupo com isso, porque quando eu vou para reuniões de investidor, ninguém me faz perguntas sobre as questões de sustentabilidade. Primeiro, não acredito que seja mais assim, né? Porque as questões de sustentabilidade que antes eram tidas como de pessoas alienadas, abraçando árvore, elas de repente chegaram nas mesas de decisão dos conselhos, né? É inegável nos dias de hoje. Mas talvez o fato de que a gente muitas vezes só coloca nos nossos relatórios de sustentabilidade que a gente abraça uma árvore todo dia, que a gente é o melhor empregador do mundo e que a gente não procura verificar, pode ser evidenciado no lado contábil da coisa, tenha contribuído para que esse tipo de informação ela seja desacreditada. Então, qual é a importância da asseguração? É que você possa validar a informação contábil e a informação não contábil com o mesmo grau de satisfação. A gente hoje fala isso como se fosse uma coisa muito fácil, mas nós contadores, e eu sou contadora, você sabe disso, meu amigo, sou apaixonada pela contabilidade, eu sempre disse, e estava falando ainda agora para a Glaucia, eu não sou uma pessoa de sustentabilidade, né? Eu fui conquistada e seduzida para o lado negro da força, né? por constatação inevitável de que eu habito um planeta que precisa continuar a existir para gerações futuras. Mas nós temos séculos de conhecimento contábil. A asseguração dos relatórios contábeis não nasceu ontem, né? E é uma técnica que, apesar dos séculos que ela existe, ela ainda está em constante aprimoramento. Então, muitas vezes, a gente é muito exigente em questões de sustentabilidade, porque a gente quer que eles já estejam no estado da arte. E esse aprendizado é importante. O nosso papel enquanto contadores nisso, Fábio, é exatamente o de emprestar a nossa experiência para acelerar o processo deles. Mas tem que ter um processo, e a gente sabe disso. Então, o órgão internacional de normas de auditoria está observando o relato integrado. Não temos um número de anos o suficiente para se escrever uma norma de auditoria de reinformação não financeira, mas o mercado tem pressa desse conforto. Então, qual foi a posição que o IAASB tomou? De escrever um guia de orientação para validação de informação não financeira. O processo está bem adiantado, já temos uma primeira fase pronta, já estamos concluindo a segunda, e um auditor já pode hoje, com esse guia, embora ele não possa dar uma opinião como ele faz com a informação contábil, ele pode, na verdade, dar um conforto muito mais abrangente do que o que ele podia há um ano atrás. Isso é uma questão de tempo. Daqui a pouco a gente tem uma norma de auditoria mesmo, e aí a mesma PwC, então balanço, vai poder auditar também o relato integrado, e o mesmo para Deloitte, para BDO, para a EY, para todas as empresas do mercado. Perfeito. Alguém teria mais alguma pergunta antes de eu passar a palavra aos palestrantes? Não, né? Então, devido ao tempo também, né? Então, eu volto com a palavra para a própria Vânia, depois o Fábio, a Glaucia, a Sônia, o Luiz e a Yara. Então, se eu sou a primeira, já vou começar também respondendo a pergunta da Glaucia, que se o ISA e 3000 é fraco. Não, ele é a base que está sendo usada para você construir esse guidance. Não é que ele seja fraco, é que ele não foi escrito pensando na realidade de um relato integrado. Temos muito que evoluir. Eu queria agradecer principalmente ao meu amado professor Kassai pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando o conhecimento de relato integrado. Tivemos um público inacreditável, muito bom e de altíssima qualidade. Somos gratos
a todos pelo prestígio, a oportunidade de estar nessa mesa com a Sônia, com a Gláucia, com o meu amigo Fábio, com a professora Yara, com o Luiz. Precisamos muito de organizações como a Fundação Amazônia Sustentável, que mostre que é possível, sim, você pensar de forma sustentável a gestão de um negócio. Então, queria agradecer muito o privilégio de ter participado dessa sessão do NEC. Obrigado. Fábio? Kassai, em nome de todos, agradecer a Vânia, Yara, Glaucia, Sônia, Luiz, assim, muito obrigado por aprender com vocês. Eu acho que nas palavras até da Vânia, parabéns pela iniciativa, professor Kassai e todos. O Luiz é empolgado, mas ele tem motivos, né? Eu conheço bem, já andei muito de barco, comi muito peixe, a gente conheceu o meio da floresta e acho que só quem viu de perto vai poder ter noção de tudo isso que você está falando, né, Luiz? E, finalmente, a Yara, a nossa cofundadora do NECMA. Obrigada, professor. Eu queria iniciar essas palavras finais fazendo um agradecimento pessoal ao professor Kassai, que tem essa capacidade de juntar pessoas que eu não conheço ninguém parecido. É verdade, assim. Esse dom de educador, esse dom de agregador, isso se reflete em praticamente tudo que se faz. Então, a gente tem essa oportunidade, mais uma vez, né, no Congresso USP, essa oportunidade de juntar só gente de ouro, né? Eu sou aqui eu estou aqui de gaiata, mas tantas experiências, tanta gente de ouro aí trazendo aí suas palavras. E o que eu queria dizer, um dos colegas falou aí alguma coisa no bate-papo aqui, fez algum comentário. No videozinho que eu fiz agora para o Congresso, eu fiz um paralelo sobre a situação que a gente está passando, essa oportunidade de mudar coisas para melhor, que vieram, né, com o coronavírus, com a doença, né, Covid-19. É como se a gente tivesse, eu falei assim, nos filmes juvenis, como se a gente tivesse aberto um portal, né? Nos filmes da Sessão da Tarde, sempre tem um negócio desse, abrir o portal, e você tem que correr para passar no portal, porque se você se atrasar, você não passa no portal. Então, eu acho que a gente está tendo essa oportunidade de ouro, de entrar, de passar pelo portal, e fazer, finalmente, um mundo melhor, porque eu acho que todos nós, pelo menos nessa sala aqui, a gente já está cansado, né? Então, eu queria desejar, de coração, que esse futuro melhor chegue, né, e que a gente saiba se colocar e buscar aí na nossa atuação para fazê-lo melhor. Muito obrigada. Ok, então, para a gente encerrar, parece que o Gerlando Lima entrou. Você está aí, Gerlando? Abri a porta para ele. O Gerlando, acho que está terminando a aula dele em Illinois, é isso, né? Ali falando no chat, olha lá, estou aqui. Acho que ele já falou demais. Então, um agradecimento a todos, ao professor Gerlando também. Ele foi um dos que nos orientou em como elaborar esse congresso no formato virtual. Então, agradeço a todos por essa oportunidade. Eu não tenho mérito nenhum. O mérito é conseguir reunir pessoas muito boas, né? E não só aqui que falaram, mas as pessoas que estão presentes aí. Acho que são pessoas muito engajadas, né? E que realmente estão trabalhando não para fazer a diferença, né? Para realmente transformar esse mundo. Então, muito obrigado e encerramos por aqui. E até amanhã, às 9 horas, na sala FIPECAF, presenciar novamente, ouvir sobre o GRI. Boa tarde a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tivemos 200 pessoas presentes. Que bom, né? E muito bom. Depois... Obrigado. Até logo, professor Kassai. Obrigado. Obrigada por tudo. Tchau, tchau. Obrigado. Você estava aí. Tchau, obrigado. Obrigado. Até logo. Obrigado.
abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Yara, até mais. Obrigado. Tchau, professor. Obrigado mais. Eu que agradeço, como sempre. Tchau. Até amanhã. Até amanhã.